Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Mídia Saúde. Estou aqui novamente com a médica oftalmologista Lorena Diamante e hoje o assunto vai ser catarata. A doença, a principal causa de cegueira reversível no mundo é essa doença. E quem vai esclarecer para nós aqui as dúvidas, e passar informações com relação ao tratamento é a doutora Lorena. Lorena, seja bem-vinda novamente ao canal Mídia Saúde, é sempre um prazer falar com você. Prazer é meu. E como que é a catarata? Qual que é a manifestação? O que acontece com os olhos de quem é atingido por essa doença? Bom, a catarata, ela nada mais é do que o envelhecimento natural de uma estrutura chamada cristalino, que é a lente natural que a gente tem dentro dos olhos. Então, a catarata é uma alteração que todos nós teremos. Ele é inerente ao processo de envelhecimento do olho humano. Então, a lente natural que a gente tem dentro dos olhos, ao longo dos anos, com o processo de envelhecimento, exposição à radiação ultravioleta, algumas doenças, como, por exemplo, o diabetes, vão envelhecendo esse cristalino. E, ao invés dele ser uma lente transparente, como se fosse uma lente de óculos, ele vai se tornando mais amarelado e vai perdendo a transparência. Então, o paciente, geralmente são pacientes idosos, geralmente eles começam a sentir baixa de visão, alteração nas cores, diminuição do contraste. Então, por exemplo, uma parede que era branca, ele já enxerga de uma forma mais bege, mais amarelado. Isso eu estou falando em estágios iniciais a moderados, até que chega um momento ao longo dos anos que a catarata ela vai crescendo, amadurecendo e pode tampar completamente a visão. Além desses sintomas e dessas manifestações, a doença gera dor, incômodo, coceira, alguma outra? Não. Muitos pacientes têm essa dúvida, às vezes eles falam, ai doutor, eu tô com o olho coçando muito, eu acho que eu tô com catarata. Não é. A catarata ela gera baixa de visão, mas ela não gera desconforto no sentido de coceira, dor, nada do tipo, porque ela é uma alteração intraocular. Entendi. Ela não causa aumento da pressão no olho também, a não ser naqueles casos muito avançados, pode ter algumas alterações, mas no geral, o principal sintoma dela é a baixa de visão. Entendi. Você comentou que é uma doença que faz parte do processo de envelhecimento. Isso significa que fatalmente quem envelhecer vai ter catarata? Infelizmente, Adelê. Todo mundo vai ter catarata um dia, uns mais jovens, já operei pacientes de 40 anos, uns mais velhos, já operei pacientes próximos aos 100 anos, mas é algo inerente ao processo de envelhecimento do olho. Então, todo mundo vai ter. É melhor ter catarata do que morrer, né? Opa! Com certeza é melhor envelhecer, né? Lorena, agora, existem fatores que podem antecipar essa doença? A catarata podem ser adiantada por meio de hábitos, comportamentos, enfim? Sim, sem dúvida. Existem diversos fatores. Por exemplo, o hábito do tabagismo pode predispor a catarata mais cedo. Diabetes pode predispor, o alto nível de glicemia no sangue, muda um pouquinho a composição de dentro do cristalino e pode opacificar mais rápido. Uso de medicamentos como, por exemplo, corticoide, indivíduos que tomaram muito corticoide ao longo da vida podem predispor também a catarata. Radiação ultravioleta. Sol. Também sol. E fator genético, familiar também influencia. Entendi. Você comentou que a doença é a principal causa de cegueira reversível. Então isso pressupõe que se reverte. Sim. Quando que se reverte? Todos os casos são reversíveis? A pessoa chega num ponto que o grau da catarata é tão intenso que ela perde a visão. Todos os casos são reversíveis? Sim, no geral, pacientes que desenvolvem catarata, o tratamento da catarata é único e exclusivamente cirúrgico. Hoje em dia a gente vê colírios, aí o pessoal chegando, eu comprei esse colírio, diz que reverte catarata. Isso não existe, não foi comprovado cientificamente. Existem colírios com alguns antioxidantes que retardam o processo de envelhecimento do cristalino. Mas uma vez que a catarata se instalou no olho, ela não regride, ela só tende a progredir. E o tratamento é único e exclusivamente cirúrgico.
Então, os pacientes, quando que eu posso operar? Geralmente, a gente não gosta de indicar cirurgia em casos só muito avançados. O médico oftalmologista, com a tecnologia que ele tem hoje em dia, os resultados são até melhores quando são estágios mais iniciais a moderados. Porque uma catarata que ela cresce muito, ela começa num estágio que ela se torna amarelada e vai crescendo até se tornar amarronzada e forma uma pedrinha que fecha completamente a entrada de luz nos olhos. Quando o estágio já está muito avançado, a cirurgia se torna mais complexa. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma microincisão um pouquinho maior, pode ser que tenha que dar ponto no final da cirurgia. Os resultados cirúrgicos, as complicações aumentam um pouquinho em porcentagem quando a catarata já está muito avançada. E fora o processo de recuperação, que o olho tende a inchar um pouquinho mais. Entendi. Então, eu acho que a partir do momento que a catarata prejudica a qualidade de vida da pessoa, ela já tem aquela dificuldade visual, já pode ser realizada. Você falou que a única forma de tratamento é cirurgia. Tá. Em que consiste esse procedimento? Você comentou de uma lente que nós temos, uma lente natural. O que é feito? É substituído? Como que funciona isso aí, Lorena? Isso. A cirurgia de catarata, atualmente, não é dado ponto, exceto em casos, né, extremos, mas no geral a gente faz uma microincisão de 2,4 a 2,7 milímetros. Milímetros? Milímetros. Então, minimamente. É coisa microscópica. Então a gente consegue retirar através de um aparelho de facoemulsificação, que é como se fosse, a gente quebra em micros fragmentos ali dentro a catarata, essa lente natural, e retira ela por essa microincisão de 2,4 milímetros. Então, depois entra uma lente dobrável artificial. Essa lente entra também nessa microincisão e lá dentro ela se abre. Interessante. É uma lente artificial que é colocada no lugar da lente natural, que é retirada. E essa lente, o paciente fica definitivamente com ela ou tem que fazer troca, manutenção? Como que é? Sim, essa lente, uma vez que a gente coloca, nunca mais retira, né? Por isso que eu sempre oriento os pacientes a pensar com calma, escolher muito bem a lente que vai colocar, se é uma lente nacional, se é uma lente importada, se é uma lente monofocal só para longe ou se é uma lente multifocal para longe, perto, intermediário. Porque hoje em dia a gente tem muitas opções para oferecer para o paciente. Essas lentes artificiais conseguem atualmente livrar o paciente do óculos. Então, por exemplo, se o paciente opta por uma lente multifocal dentro do olho, eu consigo dar a visão de longe e perto para um paciente idoso que já usa o óculos multifocal. Então, tudo isso deve ser escolhido com muita cautela, o médico oftalmologista deve sentar e explicar para ele todas as vantagens e desvantagens de cada lente, para ele poder escolher com calma, porque uma vez que a gente coloca essa lente, geralmente a gente não troca. Isso. Quando se fala em cirurgia, já existe naturalmente um medo das pessoas, né? Até a extração de dente, que é uma cirurgia também, né? Causa um certo medo. Com relação à catarata, como que ela é considerada? Né? Riscos, o tempo cirúrgico, né? O tipo de cirurgia é um só? Tá. A técnica geralmente é a mesma para todos os cirurgiões. Claro que existem aparelhos um pouquinho mais novos, com uma tecnologia. Isso, uma tecnologia e uma agilidade maior e uns pouquinhos mais antigos. Mas, no geral, a técnica ela é a mesma. Os riscos, nenhuma cirurgia é isenta de risco. Claro. Atualmente, a cirurgia de catarata é uma cirurgia considerada muito segura, né? Eu diria assim que menos de 5% dos pacientes têm alguma taxa de complicação. E é uma cirurgia muito rápida, né? Geralmente em torno de 20 a 30 minutos, eu diria. Nossa. É uma cirurgia muito Anestesia. rápida. Anestesia a gente tem dois tipos, ou colírio anestésico, ou a gente gosta de dar anestesia também chamado de bloqueio peri ou retrobulbar, que a gente faz uma injeçãozinha aqui atrás do globo ocular. Geralmente, o paciente está acordado ou no máximo sedado, uma sedação bem leve, terminou a cirurgia, ele já vai acordado, fica um pouquinho na sala de recuperação e já vai para casa no mesmo dia. Que legal. E repouso, geralmente a gente fala uns 5 a 7 dias, vida normal, alimentação normal. No entanto, o paciente não pode fazer atividade física nem pegar peso por 7 dias.
E vapor de fogão também, a gente sempre pede para evitar, até mesmo a poeira, para não ter contato com os olhos. Como geralmente a gente não dá ponto, aquela microincisão de 2 milímetros, ela fica seladinha. Né? Então não pode fazer movimento muito brusco, esse tipo de coisa. Lorena, a pergunta que não quer calar. Com relação à qualidade visual, evidente que eu sei que varia resultado, todo profissional não tem como precisar, né? Porque varia de acordo com a constituição orgânica e outros fatores, evidentemente. Mas de uma forma geral, o que você pode dizer com relação a resultado no que se refere à qualidade visual depois da cirurgia? Olha, Alderi, a minha experiência, eu vejo pacientes idosos operando, você vê um paciente que ele já enxerga a vida tudo meio amarelado, apagado, sem muito contraste. Quando você opera uma catarata, o paciente, que muitas vezes sem querer um idoso que caía, porque não via alguma coisa, algum degrau, né? Ele chega no consultório de maneira assim, inexplicável, muito satisfeito. Eles falam que muda muito a qualidade de vida, parece que tudo tem mais cor. No começo até tem alguns que se queixam de muita claridade, porque não estão mais acostumados com aquela luz entrando dentro do olho. Então, e com as lentes que a gente tem, por exemplo, antigamente, a gente conseguia corrigir uma miopia e hipermetropia. E não conseguia corrigir astigmatismo. Hoje em dia, até o astigmatismo, que é um outro tipo de grau, a gente consegue corrigir. Então, a gente consegue entregar para o paciente um resultado muito bom. A gente consegue deixar ele sem o óculos depois, ou no máximo com óculos para pouco, para perto, para leitura, se ele quiser uma lente de monofocal, que a gente fala, que é uma lente que o valor agregado dela é um pouquinho menor do que uma lente multifocal. Então, eu acho que é indiscutível, sem dúvida, a qualidade de visão para um paciente muda e melhora demais a vida dele. Então tá certo. Lorena, mais uma vez, obrigado pela tua participação aqui no canal Midi Saúde. É sempre um prazer falar com você. E o resultado que a gente proporciona para as pessoas, né? No tocante à qualidade de vida e na tua área especialmente aos olhos. Tá bom? Um grande abraço para você e espero que possamos novamente bater um papo aqui no nosso canal. Sem dúvida. Muito obrigada, Alderi. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Nos encontramos no próximo programa. Mas não esqueçam de compartilhar, de curtir, de comentar essa entrevista, tá bom? E não deixem de ativar o sininho para que vocês sejam notificados de novos vídeos do canal Midi Saúde. Um grande abraço.